Olá, muito boa noite e sejam bem-vindos ao Você Pode Mais Podcast, a sua dose semanal de conhecimento, informação e também diversão. Como é Você Pode Mais com Vinícius Carvalho, eu passo a palavra agora para o meu querido amigo Vinícius Carvalho. Não podia faltar o Vinícius Carvalho. Estamos literalmente no Novembro Azul. Sim. Né? Tivemos Outubro Rosa, cuidado da saúde da mulher, e agora, Novembro Azul, o cuidado com a saúde do homem, e principalmente, Júnior, a campanha de conscientização de prevenção do câncer de próstata. E isso para os homens é muito importante, emblemático e muitas vezes impactante negativamente. Porque, segundo dizem, e nós vamos ter o atestar desse segundo me disseram, né, com um especialista que está aqui conosco, que é um dos cânceres que mais atinge o homem, né, é o câncer de próstata. E sendo algo tão comum, ainda existe tanta desinformação, existe tanta falta de conhecimento, existe tanto preconceito por parte dos homens. Então, esse programa de hoje, tratando sobre a questão de saúde masculina no Novembro Azul e o câncer de próstata propriamente dito, então nós vamos passar informações e conhecimento, porque sempre falamos, né? Com informação e conhecimento, você pode mais. Com certeza. Extremamente importante porque a gente falou de Outubro Rosa, saúde da mulher, e aí entrando no Novembro Azul, a gente sabe de conhecimento geral que o homem, no geral, é um pouquinho mais difícil de procurar ajuda, de ir no médico, Sim. de se consultar, etc. Então vai ser extremamente importante esse programa. Agora eu vou passar para o lado bonito da mesa, para falar com a nossa querida co-host Eliana Scarpini, que hoje está com um turbante azul em homenagem ao nosso programa. Por gentileza, Eliana. Se não fosse para vir assim, eu nem saía de casa. Então eu gostaria de dar boa noite também, sem mais delongas, como diz o Júnior. Eu não quero me estender muito, porque é um assunto que eu quero aprender, tanto quanto os ouvintes, que para mim é algo que não é muito... Eu não passeio muito por esse universo, porém eu vou tentar fazer perguntas que talvez a minha amiga faria, né, para um médico tão renomado, tão querido, que assim, olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho certeza que vocês vão sair desse programa fã do doutor. Eu tenho certeza disso. Então aqui está o meu boa noite a todos. É isso mesmo, eu já ia comentar isso mesmo, de que tenho certeza que esse programa vai render muito, porque antes da gente começar, a gente já estava rindo muito com o doutor aqui, falando sobre um monte de assunto. O Sombra até já falou, gente, vamos começar o programa, porque vocês já estão falando um monte aí. E agora, sem mais delongas, sem demorar muito, eu queria apresentar nosso convidado mais do que especial, o doutor Hamilton Zampoli, que é diretor da Divisão de Urologia do Instituto do Câncer. Certo, doutor? Certíssimo, Júnior. Muito obrigado, Vinícius, Eliane. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Realmente, Novembro Azul é uma idealização que vem da Austrália, né, de alguns anos atrás, que se tentou idealizar um mês de conscientização de saúde masculina. Então, eu não sei se vocês já viram alguns emblemas do Novembro Azul que fundem o mustache, né? E lá chamava Movember, né? Que juntava o mustache e o November. E eles deixavam esse mês crescendo o bigode para mostrar que os homens deveriam se interessar em praticar um pouco mais de cuidado com a sua própria saúde. Então, acho que é muito importante essa iniciativa, Vinícius. Eu acho que é muito bacana a gente poder discutir, tentar esclarecer alguma dúvida que possa eventualmente atingir algum. Tenho certeza que algumas pessoas, nesse momento, vão estar nos assistindo e algumas delas já têm doenças, né, e que vão talvez ser esclarecidas de algum detalhe da doença que elas já têm. Outras que estão naquele momento que está na dúvida, que está sofrendo porque passou no médico e encontrou um exame esquisito. E outras que não têm nada, mas que têm que lembrar que câncer de próstata vai aparecer em 1 a cada 5 homens, em algum momento da vida. Então, é o câncer de maior prevalência na população masculina do país, do Brasil. E a segunda causa de morte, ele só perde para pulmão, mas por pouco, hein? Então, ainda é uma doença muito diagnosticada, cerca de 80 mil casos novos por ano e muitas mortes por ano. Então, dado esse início que parece meio fúnebre, né, na verdade, é importante esse tipo de incentivo, porque
as novidades em relação ao tratamento de câncer de próstata, sobretudo nos últimos 8 anos, são assim muito contundentes. Então, na verdade, a gente tem muito a comemorar em relação a câncer de próstata, seja no diagnóstico, seja no tratamento, seja no segmento, seja no tratamento de doenças muito avançadas. As pessoas estão vivendo muito mais do que há 8 anos atrás tinham a opção de viver, porque nós temos um arsenal hoje terapêutico muito mais eficiente, muito mais focado a detalhes do câncer que a gente não conhecia. Então, a história é fúnebre em termos de prevalência, que é o número de pacientes absoluto que vai ter câncer naquela população, mas isso a gente não pode mudar. Isso é assim, não é? Então, esse número de pacientes que terá câncer, terá. Ok, o que a gente pode fazer? Você usou um termo que é importante esclarecer, prevenção. A gente pode prevenir o câncer de próstata? Não pode. Okay. Eu não tenho nenhuma atitude que possa fazer, mudar hábitos ou alguma medicação ou alguma dieta que previna, que evite que o indivíduo desenvolva câncer de próstata. Se ele tiver marcado no DNA dele que ele vai ter o câncer de próstata, ele terá. Não é? E a hora que tiver, a gente tem que estar fazendo diagnóstico precoce. Então, o programa é rastreamento para fazer diagnóstico precoce e, portanto, tratar da melhor maneira possível o paciente com uma expectativa de cura excelente, acima de 90%. Então, é muito importante a gente entender esse pequeno detalhe, né? Porque quando a gente fala prevenção, parece que é uma coisa evitável. Não dá para evitar, infelizmente. Já tentamos, já pesquisamos medicações, licopeno do tomate, tal. Parecia de alguma forma eficiente, mas na verdade, infelizmente, não é. Então a gente tem que se focar realmente em conscientização para fazer um diagnóstico precoce se ele vier a ocorrer e tratar no momento certo. Aí está tudo em paz. Doutor, o senhor falou a respeito do DNA. Então, por exemplo, quem está nos ouvindo que tem histórico de pessoas que tiveram câncer de próstata, para ele ficar ligado, então. Excelente a sua pergunta. Excelente, porque o câncer de próstata é um dos tumores que tem um caráter familiar importante. Então, aquele indivíduo que teve um parente de primeiro grau, com câncer de próstata, sobretudo de idades mais precoces, abaixo de 70, 65, 60 anos. Se ele tiver um parente de primeiro grau com câncer de próstata, a chance dele ter câncer de próstata aumenta em 3 vezes. Se ele tiver 2, a chance vai para 7. Então, aumentar 7 vezes num tumor que já acontece em 1 a cada 5 pessoas é muita coisa. Por essa razão, a gente recomenda, a Sociedade Brasileira de Urologia, assim como outras sociedades internacionais, americana, a Confederação Americana, Europeia, recomenda rastreamento nessa população. Rastreamento significa buscar o auxílio de um urologista para ver se eu estou no risco de ter câncer ou não. Né? Então, isso para esta população deveria começar aos 40 anos. Na população, em geral, aos 50. Né? Então, é uma população de risco maior. Outra população que também tem um risco genético maior é a população afrodescendente. Todo negro tem uma chance muito maior porque tem anomalias genéticas características. E, portanto, tem também essa possibilidade maior e, portanto, deve começar o rastreamento mais precoce. Outra coisa que é importante lembrar é que existem 2 formas genéticas relacionadas a câncer de próstata. Uma que você nasceu com o gene alterado, né? É o que a gente chama de mutações germinativas, vem da célula embrionária, você já nasceu com aquilo. Então, quando você tem uma mutação germinativa, é uma questão de tempo, você terá aquela doença. Né? E, felizmente, as pessoas com câncer de próstata que têm mutações germinativas na população em geral são poucas, são de 2 a 4%. Então, é muito pouca gente. Sim. Mas confere uma agressividade diferente na doença e tratamentos diferentes. A doença também começa mais cedo e a doença também evolui mais rápido. Então, quando existe essa possibilidade, por exemplo, isso que eu falei dos parentes de primeiro grau, em geral a gente suspeita de alterações germinativas. Então, a gente deve não só buscar esse paciente mais perto da gente, mais precocemente, como também lembrar, isso eu estou falando para os urologistas, lembrar que a gente tem que solicitar esse perfil genético dessas mutações que eu me refiro, que é genes de reparo de DNA. Existem outras mutações que são somáticas.
Somática significa que você não nasceu com aquilo. Mas em algum momento da sua vida, as células vão se dividindo tanto ao longo da vida que em algum momento passa um erro genético. E daí começa, todo câncer começa assim. Todo câncer começa com uma alteração, seja germinativa, seja somática, mas tem que ter uma alteração dessa. Obesidade, fumo, que é o tabagismo, vida sedentária, isso tudo colabora para essas questões também? Isso tudo colabora para qualquer doença. Qualquer doença, tudo, né? A gente sabe que sim, que o câncer de próstata tem um lado hormonal muito importante. É um tumor que depende de hormônio masculino. É a fonte de alimentação do câncer de próstata é a testosterona. Por isso que nós conversávamos um pouco antes sobre esse boom de se falar na mídia e de vários especialistas e outros que nem especialistas são, de sugerirem tratamentos com reposição de testosterona como se fosse um milagre da ciência moderna e que ninguém nunca tinha notado antes, né? Que agora se descobriu. Isso é, assim, no meu ponto de vista, é criminoso, né? E deveria ser combatido de forma absolutamente radical. O paciente que tem déficit de testosterona, nós estamos até fugindo um pouco do câncer de próstata, mas como testosterona se relaciona, o paciente que tem um déficit de testosterona, que a gente chama de hipogonadismo, ele tem sintomas clínicos. Só que esses sintomas clínicos eles são comuns a outras condições, estresse da vida, enfim, preocupações, tudo também leva ao mesmo tipo de problema. Ele precisa, para poder repor, ele precisa ter indicação clínica, ele precisa ter queixa clínica, um quadro clínico. Ele precisa ter a confirmação do laboratório mostrando que, de fato, a testosterona está baixa. Não é uma outra questão. E ele não pode ter contraindicação para repor. E aí que é o problema. Né? Então, para você ter uma ideia, vamos imaginar que você, Vinícius, tem um quadro clínico que sugira uma testosterona baixa. Aí você procura lá quem você quiser. Aí você vai no seu clínico e o seu clínico fala, olha, Vinícius, eu acho que sua testosterona está baixa, hein? Se a gente desse uma testosteronazinha em você, ia ficar um espetáculo, né? E as pessoas vendem essa imagem como se fosse uma coisa, um creme, e não é. Ele não sabe se sua próstata está em risco ou com suspeita de ter câncer. Se eu der testosterona nessa condição e você tiver uma suspeita intrínseca para câncer de próstata, eu vou explodir sua doença. Você entendeu? Por isso que não pode haver contraindicação. Contraindicação é suspeita de câncer de próstata ou câncer de próstata diagnosticado, câncer de testículo, câncer de fígado, então, ou câncer de mama, porque o homem também tem câncer de mama e é extremamente agressivo. Né? Então, essas situações são importantes a gente alertar, porque o câncer de próstata realmente depende, ele só sobrevive com testosterona. No caso, doutor, o homem em si, os exames que são necessários para que se possa fazer essa avaliação do risco, se ele tem algum problema no testículo, na próstata, os exames que mostram para o médico, para o profissional, que está saudável e que não está saudável. É o toque, tem mais outras coisas? Então, isso é aquela política que eu falei, rastreamento hoje. O que significa rastreamento? Você é um indivíduo que não tem antecedente familiar de câncer de próstata. Aí eu vou falar, é só câncer de próstata? Na verdade, não. Porque esse gene que está associado ao câncer de próstata, de mutações germinativas, aquela que você nasceu, é o mesmo que também dá câncer de mama, é o mesmo que dá câncer de ovário, é o mesmo que dá câncer de pâncreas, é o mesmo que dá câncer de cólon, é o mesmo que está relacionado a melanoma de pele. Então, quando a gente tem que ter essa atenção, que não é só a próstata. Então, se você tem sua mãe e sua irmã que tiveram câncer de mama, você está no mesmo risco de ter a mesma alteração que pode te levar a ter câncer de próstata. Você entende? Então, se você não está nesse fator de risco, você não é negro e você também não tem histórico familiar, aos 50 anos você deve fazer o seu primeiro rastreamento. O que é isso? Você vai fazer um toque de próstata. Ah, mas hoje o mundo ainda precisa com tanto exame. Sim, precisa. No rastreamento é fundamental. E te digo por quê. O toque retal, ele é capaz de identificar ao redor de 72% dos tumores de próstata. Né? O outro exame que você faz no rastreamento é a dosagem de PSA. PSA é o antígeno prostático específico. O
que é isso? É uma proteína que sua próstata produz naturalmente. E tem uma função, a função dela é na fertilidade. Então, quando o indivíduo ejacula, aquele sêmen está contido numa carapaça que parece um coágulo, não é isso? Para que sai o sêmen daquele jeito? Para conter os espermatozoides lá dentro por um período, até que, teoricamente, você tem relações para a procriação, né? Enfim, então precisa ter o tempo do sêmen embeber o colo do útero da mulher. Aí esse coágulo seminal, essa coisa viscosa, se quebra, vira água e libera os espermatozoides. Quem faz isso é o PSA. Então a função do PSA é a liquefação, é transformar em líquido aquele coágulo seminal e libertar os espermatozoides. Então, se isso é produzido naturalmente na nossa próstata, então existe um valor que é possível se encontrar PSA em pessoas que não têm doenças. PSA não é específico para câncer. PSA é específico para próstata. Então, quando você faz o toque e dosa o PSA, por quê? Por que ele aparece no sangue? Porque essas glândulas prostáticas quebram ao longo do dia. Quebram e liberam um pouco de PSA na circulação, e isso é recuperado no sangue periférico. Então, você dosa o PSA e fez o toque. Se o seu PSA estiver normal e se o toque não for suspeito para câncer, tchau e benção, meu amigo, você vai ficar 1 ou 2 anos sem voltar comigo, porque a sua chance de ter câncer de próstata hoje é desprezível. Se o seu PSA estiver alterado, se o seu toque estiver alterado, ou se os dois estiverem alterados, opa, tem um alarme aqui. Tem alguma coisa que não está legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai demandar outros exames para investigar por que existe essa alteração. Agora, é muito importante entender que eu falei que o toque consegue definir 72% dos pacientes que têm câncer. O PSA consegue menos. Então, só o PSA não é suficiente. E pior, os tumores mais agressivos, quando a gente fala em tumor agressivo, a gente fala em um tumor muito diferente da próstata original, porque todo tumor começa no tecido original daquele órgão. Quando a gente chama de indiferenciado, é que ele é muito diferente daquilo. Então, eu estou vendo aquela luz branca, no fundo tem uma cortina azul. A cortina azul é o tumor indiferenciado, é muito diferente da luz branca. Mas o teto é quase a mesma coisa. Então, esse é o tumor bonzinho, aquele é o tumor ruim. Você entende? É muito diferente do original. E se ele é diferente do original, ele também perde capacidade de produzir PSA. Porque, como eu expliquei antes, ele é produzido naturalmente pela glândula Então, ele não vai prostática. alterar tanto o PSA. Não altera tanto, mas altera rapidamente o toque, porque ele é muito ruim. Então, às vezes, você toca um indivíduo que tem um PSA absolutamente normal e você fala, putz, você já tira a mão correndo, que você tem medo até, porque o tumor está ali. Por isso que não se pode abrir mão do toque, de forma alguma. O toque é um exame curioso, né? Porque as pessoas têm ou tinham, hoje, felizmente, isso está diminuindo bastante esse preconceito. As pessoas, às vezes, vêm no consultório e falam, puxa, doutora, é hoje, né? Vou ter que fazer toque, né? Poxa, mas eu não tenho nada, minha mulher que marcou, porque viu o senhor falando alguma coisa. É tipo isso mesmo. Eu tenho um amigo que aconteceu isso. É exatamente isso, né? Você já vai, boa tarde, como vai o senhor? Algum problema? O que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Minha mulher é que acha que eu tinha que vir, então ela marcou. É assim, né? Aí, quando está tudo bem, daí ele fica feliz. O problema é quando acontece isso, daí você fala, olha, tem uma suspeita aqui, vai ter que fazer um exame assim, daí ele faz exame. Olha, o exame deu uma alteração, vai ter que fazer uma biópsia. Aí, olha, tem um câncer. Vai acontecer isso, o tratamento é isso, vai custar tanto. Ele fala, pô, eu não sentia nada, eu vim aqui, você me faz um monte de exame, faz biópsia, diz que eu estou com câncer, que eu vou gastar para operar. Pelo amor de Deus, outro não devia ter saído de casa. Isso a gente escuta, não é brincadeira, é exatamente isso que eu escuto. Só que, de fato, é o que pode salvá-lo. É isso que pode salvá-lo, né? Então, a gente realmente tem que entender que esse processo é fundamental. Hoje, eu não quero aqui falar mal de outras especialidades médicas. Eu estou querendo dizer que cada especialidade, pelo próprio nome, tem a sua especialidade. Né? Então, hoje você vai no seu cardiologista, ele vai pedir um PSA para você, e é frequente isso.
né? Vai pedir. Sim. Clínico, endócrino, todo mundo pede PSA. Infelizmente, nem todos sabem como manejar isso. Então, a minha sugestão é que quando você, homem, acima de 40 anos, 45 anos, vai ao seu cardiologista e nunca foi no urologista antes, ele pede um PSA, eu acho muito bacana. Só que ele não vai fazer o exame de toque em você. Né? Ele não é o especialista treinado para identificar o que a gente identifica. Então, é necessário que você vá ao urologista, que é o especialista. Eu, Hamilton, urologista, se dói, se eu sinto que eu estou infartando, eu não vou no dermatologista. Então, eu acho que é isso que a gente tem que salientar. Um detalhe, doutor Hamilton, a pessoa sentir alguma coisa, dor no testículo, ou ela está querendo urinar e sente dor na hora de urinar. Tem algum sintoma que caracterize esse problema de câncer de próstata, ou existe outro tipo de doença, infecção, inflamação na própria próstata, que muitas vezes, ao leigo como eu, né, confunde? Qualquer coisa que sinta, meu Deus, será que é câncer? Exato. Então, outra pergunta excelente. Vocês estão bem de perguntas, porque essas são as perguntas importantes de fato. Câncer de próstata não dá sintoma. Né? O câncer de próstata inicial, aquele que é curável, bonitinho, ele não dá sintoma. Né? Existe outra doença que é a doença mais frequente do homem acima de 45 anos, 50 anos, que é um outro tumor de próstata que chama hiperplasia prostática benigna. Então, é um crescimento benigno da próstata, ok? Não é câncer. Isso, 70% dos homens aos 40 anos de idade já tem, e quase 100% aos 50 anos, e assim sucessivamente. Então, todos têm. Se vão ter sintomas ou não, pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas terão. E esses são os sintomas da hiperplasia. É a diminuição do jato miccional, o jato urinário fica mais fraco, tem que levantar à noite para fazer xixi, faz xixi, tem a sensação que a bexiga continua com alguma coisa residual, ainda está cheia. Às vezes não dá tempo de chegar no banheiro, já escapa um pouco de xixi, tem que correr, ou termina de fazer xixi, começa a gotejar na cueca. Esses sintomas são da hiperplasia prostática benigna. Por que eles ocorrem? Porque isso é a próstata. E aqui no meio está a uretra. A uretra é o caninho que leva a urina da bexiga para fora. A hiperplasia, ela começa numa zona chamada de transição, é do lado da uretra. Então ela vai crescendo, ela vai comprimindo a uretra. Então ela angustia, ela fecha a uretra. Por isso dá esses sintomas. Câncer da próstata, ele começa na periferia. Então, para ele chegar aqui dentro e dar algum sintoma, ele antes disso já invadiu a bexiga, já invadiu a vesícula seminal, já é outra história. Então, quando você tem sintoma exclusivo de câncer de próstata, é porque a doença está avançada. Já fez um estrago. Né? Já fez um estrago. Felizmente, hoje em dia, isso mudou desde a era, até no começo dos anos 90 não existia PSA. PSA começou nos anos 90 e as políticas de rastreamento também. Naquele momento, a gente fazia diagnóstico, 85% dos pacientes que você fazia diagnóstico de câncer de próstata era doença metastática, avançada. Né? Hoje em dia, inverteu. 12% em São Paulo são diagnosticados com doença avançada e quase 90% são diagnosticados com doença inicial. Por quê? Porque as pessoas estão ouvindo o seu programa e buscando esse tipo de acolhimento com o médico, entendendo a necessidade de se fazer um rastreamento, porque é isso que vai salvá-lo. Sim. Doutor, qual a porcentagem dos homens que vão no urologista por si só e que vão no urologista levado pela esposa? Você tá difícil. A melhor pergunta. Eu conheço um amigo que tem acontecido isso. Ninguém aqui na mesa poderia fazer essa pergunta, só você. Sério? Assim, eu vou ser muito honesto para você. Estatisticamente, eu acho que eu devia fazer um estudo para isso. Mas, assim, o paciente que vai pela primeira vez, né, aquele paciente que nunca foi neurologista, que tem 40 anos e que foi porque... E é muito... Quando acontece um programa desse, na semana seguinte aparece um monte de paciente novo. Eu vi você não sei aonde, eu vi você na televisão. Você falou, daí minha mulher viu, porque eu não vi. O homem trabalha muito, né? É verdade. Daí a mulher viu. Não que a mulher não trabalhe também, obviamente, mas ela
talvez Sim. preste mais atenção em detalhes importantes da vida. E graças a Deus vocês existem para salvar-nos. Aham. Então vocês, Amém. né? Felizmente. Então, eu diria que dos pacientes que estão vindo pela primeira vez, certamente metade tem uma influência, ou mais, eu diria que é um pouquinho mais, tem uma influência direta da mulher. Indicando e sugerindo e forçando, eu posso dizer isso, que eu também não penso que eu sou paciente fácil, eu sou médico, né? Minha mulher é que fica em cima de mim. Você não sei o quê. É assim. Agora o resto vai. E depois que ele chega, daí não. Daí ele se realmente se criar uma conexão com o médico, porque isso é muito importante. Né? Se não houver conexão, isso não tem a ver com capacidade do médico, não. Às vezes é uma empatia entre aquelas duas pessoas. Né? Então, se houver empatia, que é o que eu acho que todo médico deve buscar, é criar essa empatia, né? Criar esse relacionamento, daí ele entende qual a periodicidade que ele tem que vir, o que ele vai ter que fazer e quando que ele vai ter que fazer. Só um detalhe do toque, né? Então, eu estava falando que tem pacientes que chegam, outro dia se vê um senhorzinho, um velhinho, e ele fala, doutor, eu estou preocupado com a minha próstata, mas terninho, gravatinha, sabe? Falei, tá bom, então vamos lá examinar. Examinei o senhorzinho, não deu nenhum pio. Saiu e falou, olha, primeiro, doutor, tenho que dizer duas coisas. A primeira coisa é que eu fiquei quase a noite sem dormir, imaginando que ia fazer um exame de próstata. E eu não senti nada e foi muito rápido, porque um bom exame de próstata dura 5 segundos. Não pode. Se durar muito mais do que isso, é sacanagem. Entendeu? Então, mas, é bom saber, hein? O exame é muito rápido. E ele permite identificar algumas coisas: o tamanho, os limites, a consistência e a presença de nódulos suspeitos. Então, fundamentalmente, o toque vai dividir aí um grupo de risco para ter câncer de um grupo de não risco. Né? Então, e muito rápido, em 5 segundos, né? Muito barato, mas eu não sei muito por quê, fácil. doutor. Tem homens que se sentem com a dignidade lá embaixo, no chão, em 5 Felizmente, segundos. isso tem diminuído muito. A gente tem um viés, falar de São Paulo é um pouco diferente do resto do país, né? Um país desse tamanho heterogêneo, do jeito que é. Nós temos alguns absurdos aqui. São Paulo tem uma medicina comparável a qualquer medicina europeia ou americana. E, ao mesmo tempo, nós temos o Pará, que hoje é campeão mundial em incidência de câncer de pênis. Mundial. Caramba. Nossa. Passou alguns países africanos que eram líderes. Isso não é o pior. O pior é que câncer de pênis só ocorre em quem não tem água e sabão, quem não lava o próprio pinto. Oh, meu Deus. Se você lavar o seu pinto, você nunca vai ter um câncer de pênis. E nós temos no mesmo país, em São Paulo, e nós temos a maior incidência, a maior casuística mundial de câncer de pênis. Caramba. Então, por falta de água e sabão. Quer dizer, é falta de conhecimento, na verdade. Sim. Né? Então, tem coisas que a gente escuta e tem um lado muito... Eu vou contar uma coisa que pode parecer brincadeira, mas eu juro para vocês que é verdade. É um paciente no Instituto do Câncer, um senhor também, com câncer de pênis, que a glande dele parecia uma couve-flor enorme. Meu Deus. Eu falo, isso daí tem anos que está crescendo esse negócio, né? Sim. Daí, doutor, não sei o que lá. Daí pego a esposa, falo, escuta, a senhora mantém atividade sexual com seu marido? Sim. E a senhora não notou esse negócio? Eu achei estranho, mas estava gostosinho. Oh, meu Deus. Meu Deus. É isso. Então, você imagina, esse é o nosso país. Isso não, eu juro para vocês que não é brincadeira. Né? Então, é uma coisa, o câncer de pênis, além de ser uma ferida, um tumor enorme, ele infecta, ele é sujo, não dá para entender como acontece um negócio desse, mas esse é o fato. Agora, doutor, eu que não conheço também, o que é a próstata? Eu imagino assim, ó, que é alguma carne que tenha. E às Uma vezes... carne. Não. Então eu não vou imaginar mais nada. Eu imagino Fique só agora. na pergunta. Vamos falar de imaginação. Eu imagino seria um carocinho.
Talvez uma ameixa, Mas um pouquinho menor. Um carocinho é legal, porque os pacientes, quando falam de câncer, eles falam que é um carocinho. Tô com carocinho. Sim, mas eu tentei utilizar O que alguma que é coisa a próstata? É um diferente de tubo? carne. Então, a próstata é uma glândula, né, do tamanho de uma noz, né? Ela abraça a uretra, ela fica exatamente embaixo da bexiga, justamente na frente do reto, por isso que você tem acesso no toque retal. E a função da próstata, como eu disse, não é ter câncer, né, felizmente. A função da próstata é criar o fluido seminal que vai criar condições para que o espermatozoide fique preservado, guardado em boas condições de nutrição. Então, quando o indivíduo ejacula, a maior parte do volume ejaculado foi produzido pela próstata. Então, é um fluido rico em proteínas que vai nutrir a próstata, os espermatozoides. Então, a função da próstata está muito relacionada com fertilidade, na verdade. Que mais que ela vai alterar? Por que ela se altera? No começo a gente falou da testosterona, não é isso? A testosterona, que todos nós homens produzimos desde que nascemos, depois aumenta mais, né, na puberdade, a testosterona estimula que as células da próstata cresçam em volume, né? Então, ao longo do tempo, elas vão crescendo, e esse crescimento, todo crescimento benigno de uma glândula, a gente chama de adenoma. Esse é o nome científico de um crescimento benigno. O adenoma é a hiperplasia prostática benigna. O crescimento da próstata. É um crescimento benigno da próstata. Não é de toda ela cresce no meio, ela vai empurrando a próstata normal para a periferia, né? A maioria dos homens vai um dia ter que tratar isso, clínica ou cirurgicamente. Lembrando que, normalmente, como o câncer de próstata aparece, em geral, depois da 6ª década, frequentemente o paciente já tem hiperplasia prostática também. Então, você me fez uma pergunta anteriormente, se esses sintomas miccionais eram do câncer, eu disse que não. Mas eles podem coexistir, então podem ter as duas coisas. Então, normalmente, aos 60 e poucos anos, o indivíduo já não está urinando tão bem por causa do adenoma. Se aparecer um câncer, é uma coincidência, as duas coisas, um não vira o outro, você entende? Um não é fator de risco para ter, o adenoma não é risco de virar câncer. Mas eles podem coexistir. Por isso, doutor, por isso eu estava urinando mal. Eu tinha que levantar à noite toda hora. É por causa do câncer? Não era. Era porque tinha um adenoma junto. Né? Mas, enfim, o importante é que, às vezes, isso é o alerta que faz o paciente vir procurar um médico. Doutor, e é natural o homem, do homem mesmo, é natural ele acordar de madrugada para ir ao banheiro fazer xixi? Ou isso não deveria ser natural? Não, isso não é natural. A noite foi feita para a gente dormir ou se divertir de outras formas. Mas, enfim, à noite você tem uma pessoa normal, ela vai dormir a noite inteira, esvazia, seja homem ou mulher, esvazia a bexiga antes de dormir e tem que dormir à noite. Não tem que ser acordada por vontade de fazer xixi. Quando a gente vai envelhecendo, depois dos 40, 45, tem umas mudanças metabólicas, hormonais, que são importantes tanto no homem e na mulher, e também começam a surgir algumas alterações intrínsecas da bexiga. A própria bexiga começa, às vezes, a perder um pouco a qualidade, tem uma contração diferente. E também a gente pode passar a produzir mais urina. Existe uma mudança na nossa vida e passa a produzir mais urina durante a noite do que produzia anteriormente, né? Então, isso pode levar a essa mudança. Existem pessoas que passaram a vida inteira levantando uma vez por noite. Isso não é o comum. O comum é ter um momento onde muda, né? Por que isso é um dos sintomas de hiperplasia prostática benigna? Porque quando o indivíduo tem dificuldade de esvaziar a bexiga, ela está sempre com um resíduo. Você faz xixi e sobra xixi. Então, você vai ter que diminuir o intervalo entre as micções para tentar esvaziar mais, né? Por essa razão, você vai mais ao banheiro, mas sempre tem a sensação que sobra alguma coisa. Essa urina que sobra, além de incomodar, é um fator de risco para infecção urinária. Homem não tem infecção urinária se não tiver algum outro problema. Mulher é comum ter infecção urinária e não tem problema, em geral. Mas o homem não. Então pode ter alguma coisa aí. E é essa a razão. Então a resposta é não, você não deve levantar à noite, né? Mas se levantar,
preste atenção se há uma mudança do hábito, né? Que pode ser pela próstata, que está diminuindo o esvaziamento vesical, mas também pode ser uma produção aumentada de urina à noite. E uma outra pergunta, por exemplo, por que um rapaz novo não precisa fazer o exame? Eu fico imaginando assim, será que a próstata, ela tá ali? Ele já nasce com ela. E aí, quando ele faz 45 ou 50 anos, que é o momento dele fazer o exame, ela cresce ou ela tem alguma diferença? Por que o jovem não precisa e a pessoa mais velha precisa? Muito bom. Esta mulher é boa, Vinícius. Eu vou te contar. É verdade. Muito obrigada, muito obrigada. É o seguinte. Primeiro, estatisticamente, a chance de você ter um câncer de próstata antes dos 40 anos é irrisória, né? Em qualquer situação. 35 anos de prática médica, se eu vi um caso com 38, talvez tenha sido um. Não é esperado estatisticamente que ele tenha. Então, também não tem hiperplasia, né? Então, ele não tem nenhum sintoma prostático, então ele não tem essa preocupação e não deve ter mesmo, né? Quando eu falei das diretrizes das nossas sociedades de urologia, 45 para quem tem antecedente, 50 para quem não tem, a gente deve pensar que isso também é uma coisa epidemiológica, é política de saúde, né? Porque tudo isso tem custo envolvido, etc. Então, se avalia o risco em cada momento da vida e esse número vem por causa disso. Qual é o ideal? Que é o que eu faço no consultório. Uma vez, todos os homens, aos 40 anos, vão no consultório. Fez o exame, está normal, toque, está normal, PSA, pula direto para os 50. Ok? Todos. Porque tem alguns que vão ter um tumor aos 40. Você entendeu? Talvez você fazer o diagnóstico aos 40, aos 45 não faça muita diferença. Por isso que a gente, epidemiologicamente, em política de saúde, deixa passar para 45. Mas, idealmente, um exame aos 40, está tudo bem, já pula 10. Tem alguma coisinha, você vai escolher a periodicidade de acordo com a alteração que você encontrar. Isso seria o ideal. Abaixo de 40 não deve se fazer prevenção, como acima de 75 também não. Você fala, pô, mas... Por quê? Pelo seguinte, quanto mais você vive, maior a chance de ter câncer de próstata. Se todos os homens chegar a 100 anos, 100% terão. Só que o câncer de próstata no indivíduo idoso, ele é mais lento, né? Então, num cara de 45 anos, é como você soltar uma lebre turbinada no jardim. Aquele é o seu tumor. Um cara de 80 é uma tartaruga sem uma perna. Então, talvez ele coexista com o paciente e não traga nenhum dano a ele, né? Além do que, você tem que pensar o seguinte. Nós estávamos falando de câncer de mama anteriormente. Alguns tumores de mama têm uma coisa chamada tempo de duplicação. O que é isso? Uma célula com câncer vira 2, depois vira 4, depois 8, duplicando o volume tumoral. Alguns cânceres de mama fazem isso em 48, 72 horas. Por isso que quando tem uma suspeita de câncer de mama, o médico em geral, o mastologista, quer tratar isso voando. Sim. Né? Câncer de próstata não é assim. Esse tempo de duplicação médio do câncer de próstata são 4 anos. Lógico que existem tumores muito mais, que têm uma duplicação muito mais rápida, uma proliferação maior, e outros que são ainda mais lentos. Mas a média é muito longa. Então, tudo com próstata é longo. Então, um câncer de próstata sem tratamento, a história natural da maioria, quando a gente fala maioria, sempre eu gosto de deixar bem claro que existem grupos que são muito agressivos e existem grupos que são muito tranquilos. Mas a maioria dos pacientes, a história natural vai falar que o paciente vai viver 13, 14 anos sem tratar. Isso significa o quê? Se eu faço um diagnóstico num paciente de 80 anos, eu devo tratar esse paciente? Porque os tratamentos para câncer de próstata localizado são todos agressivos, né? Seja cirurgia, seja radioterapia, são tratamentos agressivos e são tratamentos que levam a algumas sequelas importantes. Se a doença é menos agressiva do que o tratamento,
não tem sentido você oferecer o tratamento. E se o tempo de expectativa de vida daquela doença é maior do que do tempo de expectativa de vida daquela pessoa, não tem sentido você nem pesquisar se existe doença, né? Expectativa de vida média do homem no Brasil é 76 anos. Você fala, eu estava falando para você, eu tenho meu pai que tem 89. Meu pai não toma um remédio, meu pai não tem nada. Então, eu vejo a próstata dele. Porque são casos e casos. A nossa função de médico, se fosse olhar só estatísticas e diretrizes, etc., você coloca num programa de computador e vai saber tudo, né? A percepção do médico está no fato de você identificar a necessidade de cada paciente, né? Então, tem pessoas de 80 anos e que eu vejo que o cara tem uma expectativa, ele vai viver mais 20. E isso dá para objetivar. Existem planilhas, existem alguns índices, um que chama Charleston, que ele consegue objetivar qual a chance desse sujeito estar vivo em 10, 15, 20 anos. E se há um sujeito absolutamente ativo, forte, bem saudável, não tem outras doenças, e tiver uma doença curável, eu vou operá-lo. Porque talvez para esse doente que tem uma expectativa de vida muito grande, a doença possa incomodá-lo em um dia. Mas a grande maioria não é assim, no mundo inteiro. Mitos ou verdade? Vamos lá. Bora. O excesso de atividade sexual, ele pode proporcionar, né, câncer de próstata? Isso é mito? Isso é verdade? É exatamente o contrário. É o contrário? Né? A atividade sexual, ela protege você contra o câncer de próstata. Boa notícia. Então, isto é uma boa coisa. E tem um estudo curioso que ele mostra o seguinte: a atividade sexual protege você ou diminui o risco de ter câncer de próstata e hiperplasia prostática benigna, né? Então, isso é um fato. E, curiosamente, um dos efeitos que a gente observa na população casada é que eles têm um risco maior do que aqueles solteiros. Então, entende-se, talvez, que a população casada esteja transando menos do que os solteiros. Já dizia os antigos, quer fazer sexo, se case. Não quer fazer, se case. Exatamente. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece muito, né? É agora que entraria aquela música assim, quen, 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 quen. Mas é verdade isso. Então, o solteiro tem menos, ele transa mais, de fato. Outra coisa que protege, que parece ter um efeito benéfico, são os taninos do vinho tinto, com moderação, é claro. É uma das coisas que, não vou te falar, se você tomar vinho a vida inteira, transar todas as noites, você está livre de câncer de próstata. Não é isso, infelizmente não é isso. Mas existe um efeito protetor, assim como uma atividade física regular. Desculpe, é mais forte do que eu. Vale a pena o risco. Desculpa, doutor. Só um minutinho que eu vou pegar um sangue de boi já. E atividade física, manter peso, evitar gordura polissaturada, né? Então, isso realmente é benéfico para tudo e para um tumor que depende de andrógeno é mais importante ainda. Nossa, mas o tanino do vinho eu gostei. Esse ainda Você não gostou? sabia. Não O é sangue uma de boi nem garrafa. tem tanino, Sangue tá de bom? boi não tem, né? Não é sangue Nem de tem boi. tanino. Nossa, Não tem, não poxa tem. vida. Eu sei que o Vinícius anda servindo o Chateau Petrus lá. Ah, Esse Sem tem um nem falar tanino o bom. nome. E pior que quando tem gente que fala assim, você quer um copo de geleia para poder servir? Tem uma coisa que não está batendo, Não está doutor. batendo, fica ruim essa ideia. Eu senti algo meio pessoal nessa última fala, assim, pairou alguma coisa aqui nessa parte da mesa, do copo de geleia. Outro mito, doutor. Se a pessoa não tem histórico familiar, ela não vai ter câncer. Um mito total, né? Bom seria aquele que eu te falei que meus pacientes às vezes falam, médico não tem doença, né? Médico não é doença. Bom seria, mas não é assim, entendeu? É aquilo que eu te falei. Histórico familiar forte está me sugerindo a presença de uma mutação germinativa, que você já nasceu no seu DNA alterado, né? Mas a maioria dos cânceres, todos, não só próstata,
eles não têm mutações germinativas. Eles têm mutações, às vezes, no mesmo gene que leva à produção de câncer, só que são aquelas que eu falei no início, somáticas. Elas apareceram ao longo da vida. Na verdade, todos nós nascemos com um grupo de genes que quer que você tenha câncer. Eles são chamados oncogenes. Então, eles estão lá e eles fazem tudo para transformar aquela célula numa célula que prolifera sem parar. Por que isso não ocorre indistintamente? Porque nós temos outros genes que são mais bem dotados, que chamam supressores tumorais. E esses genes, eles têm a função de inibir a ação dos oncogenes. Quando eles não conseguem inibir, eles fazem aquela célula defeituosa morrer, né? Então, eles cuidam do nosso genoma, os supressores tumorais. Vamos imaginar que você tem ao longo da vida aquela... Lembra da história da mitose, né? Duplica o material genético, faz duas células filhas espelhadas. Nem sempre os genes são multiplicados iguais. Vamos imaginar que você tem uma mutação que ocorra num gene desse supressor tumoral. E ele silencia, ele para de funcionar. O oncogênio vai prevalecer. Sim. É aí que começa o câncer. Entendeu? Uhum. Então, isso para todos os tumores. É simplista, logicamente, que eu estou falando, mas é basicamente isso que ocorre com todos. Portanto, nós estamos muito expostos. E a geração hoje, 2023, e os jovens estão mais expostos. Porque nós estamos comendo muito mal, sobretudo... A gente copia algumas coisas erradas, né? O brasileiro é curioso, né? Então, ao invés de a gente copiar a dieta mediterrânea da Europa, que faz os caras viver 120 anos, não. A gente vai copiar a americana. Então, se entope de gordura, fica todo mundo gordo. Não pode falar em gordura. Não é gordofobia. Obesidade é uma patologia. Ponto. Não é uma questão de você gostar ou não desse negócio. Isso é patológico. As pessoas morrem mais cedo e têm mais complicações. Não discuta semântica. Não, a realidade é essa. Né, esse é um fato. Então, é isso que está em voga, você entendeu? A obesidade hoje é a principal causa de risco para câncer de rim. A principal. Um tumor extremamente agressivo, extremamente letal. Então, não é uma questão da gente pensar. Existe um estudo lá no HC, nas Hospitais Clínicas, que mostrou que a água que a gente tem em São Paulo, que é de excelente qualidade, né? Mas existem coisas que não saem da água. Hormônio, por exemplo. As mulheres se entopem de hormônio, né? E ele é metabolizado pela urina, sai na urina. Isso não é filtrado nos processos da Sabesp. Né? Então, nós estamos tomando água cheia de hormônio, feminino. A cara da Eliana me representou demais nesse momento. Que isso. E, bom... De choque. Então, isto é um fato. Né? Então, tem coisas que a gente tem que estar... entendendo que nós estamos comendo mal, nós estamos sujeitos a muita alimentação industrializada, a coisas que não fazíamos no passado. E a gente vê mais doenças agressivas, mais tumores em gente jovem, que não era para ter. Você entendeu? Então, naturalmente, a gente sabe que a gente morre pela boca. Então, a gente está comendo muita porcaria. Mais um mito e verdade. Câncer de próstata, né? Diminui a virilidade. Esse negócio de virilidade não é preocupação minha, não, tá? É um mito ou verdade. Um amigo meu pediu para perguntar. É um amigo que passou com... Não é o câncer de próstata inicial, não. Estágios avançados, pode, porque, como eu disse, ele consome muita testosterona e o metabolismo de testosterona pode impactar em doenças avançadas. Mas a disfunção sexual não é uma preocupação como um alerta que você pode estar com câncer de próstata. O que existe é o seguinte: os tratamentos para o câncer de próstata, basicamente cirurgia e radioterapia, os dois têm uma chance bastante razoável de levar à disfunção erétil, que é a impotência sexual. Entendeu? Por essa razão que eu disse que existem alguns pacientes que você não vai tratar, porque às vezes a doença é pior, o tratamento vai ser pior do que a doença. E realmente isso é verdade. Hoje nós temos técnicas muito boas de tratar paciente.
Eu faço parte de um grupo que começou a fazer cirurgia robótica no Brasil quando chegou isso em 2008, fazem 15 anos que a gente faz robótica. Houve uma mudança grande. A robótica permite você fazer uma cirurgia muito mais sofisticada, com detalhes e refinamento técnico, que permite preservação de estruturas que são importantes tanto para manter a continência urinária quanto para preservar a potência. Então, numa cirurgia tradicional, aberta, na média, existem pacientes que têm doenças boazinhas, você pode preservar mais, doenças mais agressivas, você pode preservar menos. Mas, na média, uma cirurgia aberta, 60% dos pacientes vão ficar com algum grau de disfunção erétil. Todas são passíveis de tratamento, mas vão ter. Numa cirurgia robótica, talvez 12%. Então, tem uma inversão muito grande. Por quê? Porque a cirurgia é melhor. Existem algumas pessoas... A robótica não é, lamentavelmente ou infelizmente, ainda não é acessível a toda a população. Né? E nem a todo médico. Né? Mas a gente tem que entender que mesmo que você seja um urologista que não tem acesso a fazer cirurgia robótica, você tem que saber que a cirurgia ela pode ser realizada em qualquer tipo de câncer, desde o menos agressivo até o maior risco possível, com a mesma qualidade oncológica, que é o principal, ou seja, a possibilidade de curar o câncer. A cirurgia robótica, no mínimo, é igual a qualquer outra forma de cirurgia. Alguns estudos robustos sugerem que a cirurgia robótica permite até ser um pouco melhor oncologicamente, porque tem menos margens positivas, enfim. Mas pode levar a essa disfunção. Outra coisa, a radioterapia também, as pessoas falam, mas não vou operar, faço radioterapia, resolve o problema. Não resolve assim tão fácil também. Ela, de fato, pode ser comparável à cirurgia em algumas situações, mas também leva a disfunção erétil. Né? Então, não está isento desse risco. Tá? Uma coisa que é muito importante é saber que câncer de próstata não é uma coisa igual. Existem pelo menos 6 grupos de tumores de próstata, todos são adenocarcinomas, né? Glândula com câncer, mas alguns são muito bonzinhos, outros bonzinhos, médios bonzinhos, médio ruinzinho, ruim e muito ruim. Né? E para cada uma dessas situações você vai ter um tratamento. Isso eu estou falando só em doença inicial, hein? Só em doença dentro da próstata. Okay. Não estou me referindo a doença avançada, não. Só dentro da próstata. Mas para cada um dessas estratificações tem um tratamento ideal. Né? 45% dos homens têm câncer de próstata, tem tumores muito bonzinhos ou bonzinhos. Sabe qual é o tratamento baseado em evidência científica? O que significa baseado em evidência científica? Quando você vai no médico hoje, a obrigação do médico é olhar o que tem de melhor evidência científica disponível nesse momento e aliar a sua percepção pessoal da necessidade do seu paciente. Né? Mas você não pode usar só a sua percepção sem nenhuma base científica para propor tratamento para quem quer que seja. Se você olhar a melhor evidência científica desses 45% de pacientes que têm câncer de próstata, você não tem nem que operar e nem que fazer radioterapia. Você tem que fazer uma coisa que chama-se vigilância ativa. Estatisticamente, a melhor opção. Você não está agredindo o paciente, mas você também não está perdendo a oportunidade de que, se em algum momento a doença aumentar de volume, ou aumentar a característica, deixar de ser muito boazinha para ser intermediária, ou enfim, tiver algum parâmetro que mostrou que ela não é tão boazinha quanto ela parecia no início, você, como está vigiando aquele paciente proximamente, você está apto a oferecer um tratamento, a mudar o tratamento, chama-se reclassificação, e oferecer um tratamento radical. Qual o objetivo disso? Diminuir a morbidade do tratamento, diminuir a agressividade do tratamento. Então, você monitora esses pacientes, se e quando você pode mudar. A casuística mais longa com esse tipo de tratamento é de um sujeito chamado Lawrence Klotz, de Toronto. Ele tem 33 anos de segmento, é o nosso tempo de casado. Não eu com você com ele, eu com a minha mulher, mas é ao mesmo tempo. E, na verdade, nesse período, 54% dos pacientes que foram incluídos lá no começo continuam em vigilância ativa, nunca precisaram tratar ativamente. Né? A lógica esses tumores apresentam alguns padrões que mostram que eles são indolentes.
esses tumores dificilmente vão matar um paciente. Uhum. Se a gente tivesse certeza que aquele tumor que você diagnosticou com uma biópsia, como você faz diagnóstico, né? Se eu suspeito do PSA, do toque ou dos dois, hoje a gente pede um exame que chama ressonância magnética multiparamétrica da próstata. A ressonância vai mostrar se você deve biopsiar ou se você não precisa biopsiar. Ela não faz diagnóstico de câncer, ela te dá uma razão de risco de ter um câncer. Mais do que isso, se tem um câncer importante, que possa ser importante. E depois você ainda usa a ressonância, o dado da ressonância, para biopsiar aquela lesão suspeita. Né? Então, ela melhora, refina o diagnóstico. Aí você fez um diagnóstico, ok. Categoriza o paciente naqueles grupos de risco e vai oferecer o tratamento. 45% dos pacientes não vão precisar de um tratamento ativo no primeiro momento. Né? Pode ser que precise depois. Outros pacientes vão precisar de tratamento radical. Né? Então, aquele intermediário desfavorável, alto risco, doença, você vai oferecer normalmente ou cirurgia ou radioterapia. Vou puxar um pouco a sardinha aqui, porque tem 2 estudos importantes, um escandinavo mostrando que talvez a cirurgia seja um pouco melhor do que a radioterapia, mas as duas opções são muito boas, radioterapia ou cirurgia. A diferença é que nem todos os pacientes podem fazer radioterapia. Se a próstata for exageradamente grande, não dá para fazer radioterapia. Né? A radioterapia tem um limite de volume prostático para se tratar. A cirurgia pode ser feita com qualquer tamanho. Né? Basicamente, os tratamentos aprovados clinicamente no Brasil e em grande parte do mundo hoje são para doença localizada. Cirurgia, radioterapia. Vigilância ativa. Uma outra coisa que chama-se watchful waiting, que é a mesma coisa, não tratar ativamente, só que são para pacientes que não têm expectativa de vida. A vigilância ativa é para quem tem expectativa de vida longa, acima de 10 anos. Desculpe, doutor. Esse caso de tratamento, essa possibilidade de tratamento, é acessível ao SUS, com exceção da robótica? A vigilância? Essa vigilância, tudo claro, isso que você está falando. A única que não é acessível ao SUS hoje é a robótica. Sim. A gente tem alguns centros que têm robô pelo SUS, mas eles, em geral, estão restritos a pequenos grupos de pacientes, em geral, relacionados a algum estudo, alguma investigação. Entendeu? Doutor, eu tenho uma pergunta, assim, ó. Por exemplo, normalmente quando o senhor dá o diagnóstico, um diagnóstico de câncer não é fácil, né, em nenhum momento. Por mais que, às vezes, depois a pessoa vai analisar e fala, mas é simples. Não, mas eu acho que esse diagnóstico não é fácil. Nesse caso, tem aquele momento que o senhor fala assim, ó, opa, peraí, esse camarada, pela atitude que ele teve, eu preciso indicar ele para ir para fazer um psicólogo. Ou não existe isso? Ele dá uma guinada na cabeça ou não? Ele sai bem? Eu acho assim, raros são os pacientes que não têm um sofrimento profundo no momento do diagnóstico. E é na hora, sim? Na cara, né? E seria, eu acho, eu me surpreendo com aqueles que não se molestam. Falam, tem alguma coisa para fazer? Então, tá bom. E você não quer saber? Não, você falou que dá para tratar, então, tá bom. Mas a maioria das pessoas não é assim. E é natural que não seja, porque o diagnóstico ainda dessa palavrinha, né, o câncer parece que é um diagnóstico de sentença de morte. Sim. Né? Então, o que eu digo, o que eu sinto, é que a partir do momento que você fala o diagnóstico, tudo que você falar depois, ele não vai lembrar. Ele só está pensando que ele vai morrer em uma semana, entendeu? Então, a gente tem que respeitar isso e entender que esse é um tempo natural que ocorre. Então, eu nem exagero. Quando eu dou diagnóstico, eu nunca falo em tratamento no mesmo momento, jamais. Primeiro porque ele não vai entender, não vai ouvir, eu só tento tranquilizá-lo e mostrar que sempre, em qualquer situação, há opções eficientes de tratamento. Em qualquer situação, da melhor à pior, sempre há alguma coisa para se fazer e essas coisas são boas. Então, para tentar fazer entender que ele não está morrendo, que ele vai ter muito tempo de vida, que ele vai ver o filho, vai ver o neto se formar, vai ver, enfim.
sempre com uma expectativa real. Não minto, não vou inventar coisas, mas é importante o paciente entender a realidade, mas sem sobrepassar, porque em geral existe a tendência de achar que câncer é isso, é o final da história. O que acontece com esses pacientes? Passa uma semana ou duas, em geral 2 semanas eles voltam, aí ele já percebeu que ele não morreu ainda, né? Daí ele teve diagnóstico fazia 15 dias, ele está vivo ainda, fala, pô, talvez eu não esteja morrendo mesmo. Então, daí é quando ele volta, e daí ele volta disposto a ouvir. Aí é quando você vai começar a discutir um pouco melhor a doença dele, as opções que vai ter de tratamento, os exames que serão necessários para saber até onde a doença vai, não é? Então, eu acho que a gente tem que respeitar isso. Existem pessoas que nem assim superam esse momento. Você fala de psicólogo, né? Eu acho que sempre pode ajudar, mas é como o luto, né? O luto, a pessoa precisa vivenciar aquilo. Se você dopa um paciente que perdeu um ente querido e deixa dopado por um mês para preservá-lo, entre aspas, desse luto, vai ser uma desgraça pior, porque em algum momento ele vai ter que viver esse luto dele, né? Em algum momento ele tem que viver. Então, é assim. A grande maioria não precisa do apoio. O apoio psicológico é bom. Medicação eu uso muito pouco, não gosto de usar, mas às vezes também é necessário. Sobretudo aquelas pessoas que têm uma ansiedade extrema, entendeu? Mas eu acho que tudo é benéfico para a pessoa viver bem, né? E como é uma doença mais frequente na população idosa, a gente tem que entender que essas pessoas também têm uma sensação de finitude independente da presença de doença ou não, né? Então, depois de uma certa idade, você já começa a perceber que você está contando dias a menos, né? Então, é uma mudança, né? A gente sente isso, né? Quando você percebe que você já tem uma certa idade, já está com a expectativa de ter uma vida mais curta e ainda é surpreendido com uma doença ruim. Mas, enfim. E é curioso que com jovem, né, a gente pega muito câncer de testículo também. Câncer de testículo é uma doença prevalente em jovem, né? Tem 2 picos de incidência, um aos 17 e outro aos 31 anos. Caramba. É gente muito jovem. Felizmente é um tumor que, mesmo avançado, é curável, né? 100% curável, quase. Então, é muito bom. Mas é um sofrimento. São 6 meses de quimioterapia, aquela coisa toda. Mas cura. Então é muito legal. Esses pacientes, é curioso, essa molecada, eles nunca imaginam que eles podem morrer. Nunca imaginam. A juventude não é totalmente diferente. Ele fala, fica bravo comigo, porque não é você que está fazendo quimioterapia, não é você que é careca. Eu estou ficando careca sem quimioterapia. Então fica... assim, eles não conseguem perceber isso, né? E já não precisa ser idoso extremo, não, né? Depois de 50 anos, você já viu que o negócio já está... É tudo muito diferente. Essa campanha que nós temos em novembro, né? Como até você colocou a informação da origem dela na Austrália, dessa campanha. O homem, por sua vez, ele é mais propenso a essa doença pela falta de cuidado com a sua saúde, no sentido de que não está nem aí para poder fazer exames periódicos, ou não tem tempo, ou não tem, não foi orientado, ensinado a isso, não tem uma esposa em casa que fique pegando no pé e fala, vai se cuidar. Exato. Né? Eu acho assim, o fato de ele não se cuidar não aumenta nem diminui o risco de ele ter a doença. Sim. Né? Mas, de fato, vai aumentar a chance dele diminuir a expectativa de vida dele. Porque ele não fazendo diagnóstico, não é só câncer, não, outras condições, né? O sujeito tem uma obstrução coronariana que ele não releva, enfim, patologias que podem ser tratadas, que você tem condição de intervir com segurança e oferecer ganho de expectativa de vida. Então, isso deve ser feito e deve-se justamente a essas políticas. Então, essas pessoas que estão sozinhas ou que acham que nunca tem tempo para nada, é lamentável. Eu lamento as pessoas que acreditam que não tem tempo para nada, porque essas pessoas vão ter alguma coisa e vão perceber que elas são substituíveis e, lamentavelmente, nós somos substituídos muito rápido e muito facilmente. Sim.
né? Então, a gente tem que cuidar da gente em primeiro lugar. Eu conheci uma monja tibetana certa vez e ela me perguntou quem era a pessoa mais importante da minha vida. Eu respondi que eram meus filhos. Ela foi depois. Minha mulher. Depois. Não sei, a namorada, meu pai. Não sei. Mas, enfim. Ela falou, e você? Onde que está nessa história? Né? Parou. Mas ela falou, existe um pensamento milenar tibetano que diz que a única forma de você viver plenamente é você entender duas coisas. Primeiro é a regra de onde se posicionar. Primeiro eu, depois os meus, depois os outros. Não é egoísmo isso. É para os seus estarem bem, você tem que estar melhor. Para poder dar o que eles precisam. Né? Então você tem que se cuidar para você estar bem e não preocupar a sua família, desde até a parte econômica, enfim, tudo. Sim. E a segunda coisa é a não identificação. O problema seu é seu. Do meu paciente é dele. Eu posso me emocionar, tal, mas a hora que ele sai do consultório, foi embora, não tenho mais, não é meu. Sim. Né? E eu sofria muito com isso, por muito tempo eu sofri muito com isso. Eu levava muitas doenças dos meus pacientes para mim. Né? E essa monja me ajudou a entender que a vida não pode ser assim. Você não pode se identificar com um problema que não é especificamente seu. Você vai ao cinema, você vê um filme dramático, você sofre, você chora, você fica triste. A hora que você sai, encontra os amigos para ir beber e jantar, passou. Então, é essa a situação com tudo. Você comentou da sua prima, lamentavelmente. A gente sofre, mas ela tem que passar por isso. Né? Infelizmente, é assim. Cada um tem a sua luta, né? Com certeza. Tem uma coisa que a Eliana falou uma vez, Eliana. Quem cuida de saúde... Como é que é a sua frase? Uma vez você estava indo para academia, você falou assim, quem cuida de saúde... sim, eu sempre falo isso para todo mundo. Eu falo assim, quem cuida da saúde não cuida da doença. Foi... Não, a frase não é essa, mas você ela pegou eu gostei da sua frase. Eu acho que era isso mesmo. Quem cuida de saúde não cuida de doença. Era alguma coisa mas assim. Eu acho que é isso mesmo. Eu tenho esse hábito de falar para as pessoas, né? Porque assim, é que eu falo para todo mundo. Hoje, eu tenho meus 51 anos... E não tem problema nenhum de falar sobre a minha idade. Isso para mim não é nenhum problema. Pelo contrário, eu acho que é uma dádiva da vida, né? Você fazer aniversários e tá tudo bem. E eu falo para as pessoas, eu vou para academia não é porque eu gosto. Eu vou para academia porque eu preciso ir para academia. Eu preciso movimentar o meu corpo, eu preciso fazer com que ele saia da zona de conforto. E é exatamente como a monja falou para o senhor. Se eu estiver bem... Né? Eu dou menos trabalho para o meu marido, eu dou menos trabalho para... Mais fácil os seus ficarem melhor. Exato. Sim. E eu vejo isso... Quem cuida de saúde não cuida de doença. É isso mesmo. Eu percebo na minha casa, eu tenho 2 filhos, né? E os dois, um terminou medicina agora, e o outro ano que vem. Então, a gente percebe claramente a preocupação deles. Então, quando eu estou com alguma coisa que eu não estou legal, a minha casa vai para outra vibração. Sim. Ruim, muito ruim. Sim. E daí parece que tudo vai mal, né? Então, eu lamentavelmente, eu já comentei com vocês antes, minha avó italiana era muito otimista e meu pai é exageradamente otimista. E eu não sou assim. Eu lamentavelmente não consegui pegar esse do meu pai, entendeu? E eu gostaria muito de ter esse otimismo que meu pai tem. Porque... E assim, doutor, eu sempre falo... Sempre que eu posso, ou eu posto, ou eu estou sempre assim conversando com algumas pessoas, e eu falo exatamente isso. Eu falo, gente, depois que eu entendi que a atividade física faz parte hoje de um tratamento para a minha vida, é isso mesmo. Eu só escolhi assim um horário. Né? Então, por exemplo, eu funciono muito bem de manhã. Por exemplo, eu não sou pessoa da madrugada. Eu não sou assim de varar a madrugada. Mas se eu precisar acordar às 3 da manhã, eu acordo e acordo bem, de verdade. O Vinícius sabe, se marcar comigo... Por exemplo, eu fui pegar ele no aeroporto, ele chegou de viagem. Só perguntei assim para ele, que horas você quer que eu esteja lá? 6h30. Que horas eu estava lá? 6h30 já estava lá em cima. Eu filmei. Eu sou pontual. Se a pessoa marcar comigo 6h30, se eu falar para minha mulher me buscar às 6h30 no aeroporto, ela separa de mim.
Mas assim, Ela levou um vaso de flores, assim, pra ele, pra dar de presente. Foi. Postou nas redes sociais do Vinícius. Que foi, coisa sabe amiga. por quê, doutora? Que eu Espero falo... que minha mulher escute isso. Faço fotos. Porque eu acho assim, olha, se você fala pro outro fazer, faça primeiro. Entende? E, aí E não que eu espere o retorno. né? E o que eu falo assim sobre atividade física, sabe? Não fica falando assim, eu preciso. Ó, o final do ano tá chegando, né? Ano que vem eu começo atividade física. Ano que vem, eu vou começar alguma coisa para emagrecer. Quem quer mudar, muda hoje. É verdade. Muda agora. Então eu penso assim, eu amo rabanada. Eu quero comer rabanada no Natal, eu quero comer no Ano Novo. Então assim, deixa eu me cuidar agora, para quando eu for comer a minha rabanada, tá Você tudo não certo. Fica com a consciência pesada. Nenhuma. E tem nenhuma consciência pesada. Então é isso, sabe? As pessoas precisam entender que se elas se cuidam, elas estão cuidando da família também. É lógico, é isso da história da minha monja. Uhum. Eu gostaria de comentar duas coisas que eu acho que são... Nós temos tempo para... À vontade. Até? Tem duas coisas muito 10. importantes que são recentes. Eu disse que nos últimos 7 anos a gente teve aí um excesso de novas terapêuticas para diversos estágios da doença. Mas duas coisas me chamam muita atenção e eu acho que a gente vai ouvir falar cada vez mais dessas. Uma é um diagnóstico, é um exame diagnóstico, e esse exame diagnóstico propiciou uma outra opção de terapêutica. E surgiu até um novo nome, chama teranóstico, que é você usar para tratamento um exame que basicamente será diagnóstico. O exame chama-se PET de PSMA. Né? O que é isso? O PET é um exame onde você faz um exame de corpo inteiro e você tenta identificar células que eventualmente estejam comprometidas com câncer. Nós temos um PET de fluoretoglicose que já existe há muito tempo, que vê atividade metabólica de células. Célula com câncer se multiplica muito. Né? Então você... Aquele PET scan? Isso, o PET scan, Sim. que se chama com FDG, que é o marcador. Né? Ele marca metabolismo de glicose. O racional disso era a célula que tem câncer multiplica muito, consome muito glicose. Onde tiver o PET brilhando ali, é porque tem célula proliferando. Né? Isso não funciona em câncer de próstata, o FDG. Caramba. Por quê? Porque, como eu disse, o câncer de próstata é muito lento, então ele não tem metabolismo exagerado. Mas, recentemente, no Brasil chegou em 2016, nos Estados Unidos foi aprovado ano passado, o PET de PSMA. PSMA é o PSA de membrana. Membrana do quê? Da célula com câncer. O que se observou é que numa célula de próstata normal, existe essa proteína, o PSA, que está dentro da célula e uma pequena porção na membrana celular. Quando o indivíduo, aquela célula se transforma em uma célula com câncer, essa conformação dessa proteína muda. Então ela começa a ter uma grande expressão na membrana celular, que a membrana é o limite físico da célula, né? Uma porção que vai para dentro da célula e uma que sai para fora, que é esse domínio chamado extracelular que não tinha anteriormente. Então isso caracteriza a célula que tem câncer de próstata. Só a célula que tem câncer de próstata, porque é o PSA, o antígeno prostático específico de membrana. Entendendo que existe essa porção fora da célula, nós conseguimos sintetizar primeiro anticorpos monoclonais, anticorpos sintéticos, que são chamados monoclonais, que eles conseguem identificar essa porção extracelular. E eles se ligam a essa porção extracelular com um mecanismo específico, chave fechadura. Ele só vai se ligar ali. Né? Depois que a gente conseguiu fazer esse anticorpo monoclonal, até diminuímos para peptídeos, são moléculas menores, você fala, essa molécula consegue identificar, portanto, onde tem câncer, em qualquer lugar do organismo. Né? Eu posso carregar essa molécula com alguma coisa que possa entrar na célula e brilhar. Né? E daí a gente usa radionucleotídeos vários. Radionucleotídeos é uma substância que você liga a esse anticorpo monoclonal, que vai chegar na célula. Quando ele chega na célula, ele brilha e aparece lá no PET. Seja com ressonância ou com tomografia, mas como uma tomografia de corpo inteiro associada a esse PET. Ou seja, aonde brilhar, possivelmente tem câncer de próstata. E é o exame mais
sensível para diagnosticar câncer de próstata. Quando começou, a gente achava que só servia para tumores muito agressivos. Hoje já existe um radiotraçador que chama Floreto 1007, que pega qualquer tipo de câncer de próstata, do mais bonzinho ao pior. Então é um exame que você descobre onde tem câncer no corpo inteiro, de próstata, especificamente para próstata. Isso fez com que mudasse, isso é muito recente, né? Mas está mudando o parâmetro de como tratar nossos pacientes desde o momento do diagnóstico, estadiamento, ou seja, fiz o diagnóstico, eu quero saber até onde a doença se estende. Tradicionalmente se fazia ressonância, tomografia e cintilografia óssea, porque o tumor tende a ir para os ossos, mas são exames ruins para avaliar isso. É o que tínhamos, mas eles não são bons, eles erram muito. E esse PET-PSMA é muito específico e ele acerta em mais de 98% das vezes. Olha. Então, é um exame espetacular. Ele então, tem no SUS, doutor? não tem no SUS ainda, mas vai entrar por uma questão muito simples. A desculpa é que custa caro, mas ele custa menos do que você fazer os exames tradicionais que se faz juntos. Ressonância, tomografia e cintilografia óssea, você transforma tudo em um só, que é muito melhor, muito mais preciso e vai sair mais barato. Sim. Né? Então, existe uma tendência, e eu acho que o sistema de saúde só entende número. Né? Se for aumentar 50 centavos, não presta, mas se for baixar alguma coisa, está tudo certo. Então, a gente tem que mostrar, né, Vinícius? Tem que mostrar para o político que esse negócio ele é melhor e é mais barato. E se você tiver uma lesão duvidosa, por exemplo, na cintilografia óssea, que você precisa fazer uma ressonância lá da coluna para certificar que aquilo não tem câncer, aí então fica muito mais barato ainda. Né? Então, esse é o exame e nós vamos ouvir falar muito dele. O que esse exame gerou? Esse exame começou a ser muito estudado, essa técnica, na Alemanha, em Heidelberg, e na Austrália. São os países que mais fazem esse tipo de exame. Assim como mas a ideia foi o seguinte: se eu ligo aqui aquele radionucleotídeo, o radiotraçador que vai brilhar para me ajudar a mostrar onde tem tumor, por que eu não tiro isso daqui e coloco no lugar uma substância radioativa que vai, já que o nosso anticorpo vai encontrar onde tem a célula, ele mata a célula. E é isso que está sendo feito hoje. Tem 2 emissores radioativos que têm sido utilizados. O mais utilizado é o lutécio, que é um emissor beta, partícula radioativa, e o outro que é o actínio. O actínio é ainda melhor, o actínio 225, que é a emissão alfa, a radiação é pouca penetração. Lamentavelmente, o maior produtor mundial de actínio é a Ucrânia, então o mundo está desabastecido dessa alternativa, mas tem se utilizado bastante o lutécio. Isso já entrou como uma opção de tratamento para doença avançada, com resultados bastante robustos, né? Já está disponível esse tipo de tratamento para doença avançada, e já tem estudos usando esse negócio, como eu disse, teranóstico, né? Para tratamento de doença inicial. Né? Se o conceito se eu consigo tratar doenças à distância, será que eu não consigo, com essa mesma tecnologia, tratar a doença dentro da próstata? E é uma possibilidade, ainda não temos resultados definitivos, mas é uma possibilidade. E tenho certeza que a gente vai ouvir falar muito disso nos próximos anos. Tem que ficar atento. A ciência é uma coisa fascinante, né? De fato é uma sementinha que uma vez que você encontrou com ela não te larga mais. Doutor, os tratamentos tradicionais que a gente já mencionou aqui, a radioterapia, a cirurgia, por exemplo, no caso da cirurgia, a pessoa ela precisa ficar assistida depois por um determinado tempo, por alguns anos, ou ela fez a cirurgia já está livre daquilo? Não. Mais uma vez, a gente tem que pensar que quando você trata uma doença inicial, você tirou toda a próstata, veio o primeiro PSA, que é o exame mais importante no controle e seguimento desses pacientes. Né? Você fala, mas você não falou que o PSA é da próstata? Se tirou a próstata, não tem PSA. Pois é isso que a gente espera. E se tiver? É porque a célula cancerígena também está produzindo PSA. Está em algum lugar. Está em algum lugar. Que é a metástase. Pode ser metástase, pode ser próximo de onde era a próstata, pode ser nos gânglios linfáticos, enfim. Mas ela está em algum lugar.
né? Então, o sujeito que opera, o PSA tem que estar 0,09 até 0,1, abaixo disso, né? Idealmente não deveria produzir nada de PSA, porque não tem mais próstata, mas fica algumas glândulas junto com a bexiga que produzem um pouquinho, mas não pode produzir muito. Quem faz radioterapia nunca fica com 0. O PSA baixa, e depois ele estabiliza lá num nível que depende do paciente. Pode baixar em 0,5, em 1, não importa, né? Agora, vamos imaginar, eu falei que o tempo de duplicação de câncer de próstata são 4 anos. Vamos imaginar que eu te opero hoje e vem um PSA de 0. Estou feliz, é o ideal. Pô, Hamilton, estou curado. Gostaria de te falar isso, mas eu não posso. Por quê? Porque se hoje, que você está com PSA de 0, você tem um grupo pequeno de células no osso qualquer, na clavícula. Ele não é suficiente ainda em volume para produzir alguma coisa que apareça em imagem ou que produza PSA, porque é muito pouco. Daqui a 4 anos ele vai dobrar, talvez ainda seja pouco. Daqui a 8 anos ele vai dobrar de novo, talvez daqui a 8 anos ele vá se manifestar. Ou seja, um sujeito que trata um câncer de próstata localizado tem alguns momentos importantes para ele. O primeiro ano, a conclusão do primeiro ano, a conclusão do segundo ano, a conclusão do 5º ano. A partir disso, a doença pode voltar ainda, sim. O paciente tem que ser monitorado. No primeiro ano, ele é visto a cada 3 meses. Entre o final do primeiro ano ao final do terceiro, a cada 4 ou 6 meses. Até o 5º, do terceiro ao 5º, a cada 6. E após o 5º, uma vez por ano. Porque a doença pode voltar 15 anos depois. Justamente porque ela é lenta. Caramba. Né? Aquilo que eu falei do câncer de testículo. O câncer de testículo é rápido. Então, o câncer de testículo, uma variedade chama não-seminoma, se você opera, tratou o paciente, assumiu a doença, se não voltar em 2 anos, a chance de voltar é irrisória. Se não voltar em 5, não volta mais. Entendeu? Mas próstata não, porque próstata demora. Por isso, um paciente que opera próstata ou que trata radicalmente um câncer de próstata, ele vai ficar com você por muito tempo. Uma orientação sua, doutor Hamilton, para os homens que ainda continuam com essa resistência, né? Você, como médico, pela sua experiência, por tudo que você tem visto, exatamente por isso, a pessoa poderia não ter evitado ter o câncer, mas não está passando pela luta que está passando se tivesse sido diagnosticado no momento certo. É exatamente isso. O que você pode concluir e falar para esse cara? Eu acho que o mais importante é aquilo que eu falei há pouco. Você tem que se preocupar. Se você se preocupa com as pessoas que você ama, você tem que se preocupar com você, porque senão você vai desapontar as pessoas que você ama, além de sofrer uma coisa que é totalmente desnecessária, possivelmente. Existem diversos tumores que, mesmo que você diagnostique cedo, às vezes não tem o que fazer. Nos nossos nos tumores urológicos, todos eles diagnosticados precocemente, a chance de você curar a doença e ter uma vida longa, viver o que você tem para viver, independente da doença, é enorme. Então você não pode se privar da possibilidade de viver muito e viver bem, por qualquer razão que seja. Eu não gosto de ir no médico, eu não gosto de fazer exame, eu tenho medo de toque. 5 segundos. Eu garanto para você que 100% dos pacientes vão olhar para mim, ou você vai olhar para o seu médico e falar, é só isso? E eu fiquei preocupado por causa disso, porque é isso. Né? Não tenha preconceito com isso. Busque seu médico, faça exames periódicos, veja como está a sua taxa glicêmica, como está a glicose do seu sangue, se você não está começando um diabetes. Veja a pressão, veja o controle de colesterol, triglicéridos, são coisas que estão aí e que vão encurtar a nossa vida. Então, se a gente cuidar disso, você prolonga a vida. Né? Manter um colesterol baixo, um LDL baixinho, vai prolongar a sua vida. Por que raio a gente vai querer morrer? Se você caminhar 40 minutos 4 vezes por semana, você tem 30% menor chance de morrer de qualquer causa. É o que você falou. Você pode não gostar de ir para a academia, mas é necessário. Não quer ir para a academia? Saia para a rua e ande. 40 minutos, 3, 4 vezes por semana. Então, a dica é: procure conviver com o seu médico como se fosse
seu melhor amigo. A função do médico é fazer com que você viva muito e viva bem. Não tenha receio disso. Maravilha. Depois disso, eu não tenho mais nem o que falar. É por isso que a gente fala aqui, ô Júnior, você pode mais, empodera as pessoas. Sim. Com informação e conhecimento. Quem tem informação e conhecimento sai da situação de desconhecimento, desinformação, esses mitos que muitas vezes transformam a vida das pessoas como se fosse verdade. E nós só temos a te agradecer, doutor Hamilton, a sua disponibilidade de ter vindo para esse primeiro programa do mês de novembro, né? É o Novembro Azul, que nós estamos falando da conscientização para nós homens cuidarmos da nossa saúde. E como você bem colocou, seguindo o ensinamento da monge tibetana, né? Cuide primeiro de si para depois cuidar dos seus e depois cuidar dos outros. Não pode inverter isso. É isso aí. Eu agradeço enormemente a vocês pela oportunidade, porque para a gente isso, na verdade, é uma oportunidade de tentar levar um pouco de informação para a população e que, se isso puder resultar em salvar algumas vidas, já valeu o esforço de todos nós. Sim. Muito obrigado a vocês. Eliana, suas considerações finais? Nossa, eu estou pensando nisso. Eu falei assim, gente, não tem nem o que falar. Mas é isso, é agradecer, porque em algum momento o senhor parou a vida do senhor lá fora, os seus afazeres, para estar aqui dividindo com a gente seu conhecimento. E foi de muita valia. Eu quero muito agradecer de verdade. E como eu falei, eu tenho certeza que quando a gente começou esse programa e agora que a gente está terminando, a gente já está terminando o programa de uma maneira melhor, sabe? Um olhar melhor para o outro e para si mesma, né? Então, assim, doutor, muito obrigada de verdade. Eu que agradeço mais uma vez e agradeço, além de tudo, a simpatia de vocês. Vocês são ótimos. Muito obrigado. E se você aprendeu alguma coisa com esse programa, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Manda para o seu pai, para o seu tio, para o seu avô. Fala para dar um like na nossa página do... É importante, Com né? certeza. Aqui embaixo agora está aparecendo as redes sociais, @Vinícius Carvalho Oficial em todas elas. A não ser no Twitter, que eu acho que é @FaleComVinícius. Mas vai estar por aí. vai estar escrito aí. Com certeza. No YouTube e no Facebook já vai estar disponível essa live assim que ela terminar. Então compartilha com o máximo de pessoas possíveis, porque a gente precisa compartilhar conhecimento. Porque como a gente sempre diz, com conhecimento e informação, você pode mais. Até segunda-feira, 19 horas. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.